seguir adiante então, Mano Ferreira, Maria de Carli, delegada Raquel Galinatti e doutora Lala Fonseca. Vamos em frente aqui então, pessoal, até porque quem é que está, por acaso, aí do outro lado, antenado nas redes sociais e principalmente nas fofocas, já deve estar sabendo que o ator Cauã Raymond, como o nosso convidado anterior bem mencionou, está sendo protagonista de diversas polêmicas recentemente. Colegas de gravação do ator, pessoal, o acusaram de ser um mau colega, displicente e até machista. E até ex-namorados do Cauã Raymond acabaram se metendo na briga, meteram o bedelho e realmente virou um inferno astral pro galã da Globo. E aí, doutora Lala Fonseca, você sabe todos os detalhes, naturalmente. Compartilha a sua visão aqui, analítica, sobre essa polêmica toda. É muito delicado, né? Porque quando a gente acaba tendo um comportamento, criação, a gente se habitua a uma forma de ser que talvez a gente não deveria ser. Né? Nesse caso, é possível que talvez ainda exista um comportamento medieval, ainda existe, né, uma relação, e até aparecem relações abusivas, e isso se acaba aparecendo na vida profissional e nos comportamentos talvez um pouco mais agressivos, e a sensação das outras pessoas acaba sendo é um ator renomado, é uma pessoa, né, importante, e talvez eu deveria ficar quieto, me calar e simplesmente seguir, porque faz parte de uma exigência. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida profissional. A gente acredita que existe uma exigência, a pessoa é mais exigente, a pessoa é mais firme, e aí a gente acredita que aquilo poderia estar acontecendo, né? E a sociedade atual, acredito que a gente, né, tem vivenciado grandes transformações, mudanças, e não tolera mais um tipo de agressividade, de machismo e de comportamentos que acabam diminuindo as mulheres e reprimindo a forma de ser. Bom, a gente sabe muito bem, enfim, eu quero te ouvir, delegada Raquel Galinatti, antes da gente seguir em frente. Perfeito o que ela lá falou, e acrescento, quando a gente faz uma análise dessa, é uma combinação. O machismo não é crime. A forma de olhar para uma mulher e subjugar uma mulher, e se há uma anuência, não é crime. Então a gente tem que deixar bem claro. Então existem situações em que, claro, uma violência psicológica, abusiva, toda manipulação dentro do relacionamento, que se normaliza ao longo do tempo e muitas vezes se coloca de lado quando se vê um galã, um cara que, querendo ou não, é um galã nacional. Então o que a gente percebe é que essa grande polêmica se dá. Por quê? Porque essa situação comportamental dele não combina com a estética que nós esperamos de um galã, um super-herói, um cara que cumpre regras e que seja respeitoso. O príncipe encantado. O príncipe encantado. Só que até o presente momento, nenhum relato de prática criminosa, mas sim de um comportamento inadequado para um galã. Mas é aquilo, quando vários falam, pode ser que realmente tenha materialidade nisso, né? Não é só um caso isolado, pelo visto, tem um vozerio no entorno dele, né, Mano Ferreira? Sabe uma coisa? Mas não dá para crucificar de antemão, sem saber tudo. E uma coisa que me deixa pensativo, porque pelo menos 2 das ex-companheiras tiveram relacionamentos bastante longos com ele. Então, por que a pessoa tem um relacionamento bastante longo e depois que se separa, a pessoa com quem por muitos anos havia pelo menos alguma qualidade que justificou a durabilidade do relacionamento, depois passa a ser tudo só o negativo? Posso responder essa, mano? Claro. E esse é o grande desafio, aliás, é o crime mais difícil de se combater, a violência no contexto doméstico familiar. Aquela mulher, ela sabe que muitas vezes que ela sofre agressões, humilhações, mas ela tem um amor, uma veneração, e quando rompe, ela consegue romper o ciclo, faz parte também para que ela não volte com aquele relacionamento, ela se autoafirmar que aquilo não é bom para ela. Então ainda é um processo doloroso, ainda é um processo de uma vítima que ainda eu chuto que sente algo por esse ator. E tem a dependência emocional, que aí acho que você pode dar esse gancho. Porque acaba acontecendo exatamente um controle disfarçado de amor, né? O ciúme ali também acaba sendo disfarçado, e o que acaba acontecendo muitas vezes, a pessoa vivencia um impacto que existe ali um amor, um enaltecimento da outra pessoa, e aí de repente você tira esse afeto, você tira essa
essa situação, começa a ter uma situação de controle, porque você se sentiu desconfortável com uma determinada atitude, com uma determinada ação, e aí você começa, ao tirar esse afeto, a pessoa se sente, a mulher, nesse caso, né? Se sente sem autoestima, se sente mal, e aí ela acaba não conseguindo reagir. Então, respondendo ao humano, né? Talvez alguns pontos que se caracterizem de relações mais abusivas, elas se prolongam porque aquela mulher ou aquele homem acaba não tendo coragem, porque ele se sente devendo um favor de estar com aquela pessoa. Vamos Percebe? falar. Exatamente, muito bem colocado. Agora a gente segue adiante aqui com mais um desses galãs globais do passado, segue aí nos holofotes, mas que segue nos holofotes, assim, segue nos holofotes, né? E ele, claro, o Cauã não é o único ator nas manchetes, pessoal. Isso porque... Vamos falar agora do caso da ex-namorada do ator Marcelo Novaes. Grande Marcelo Novaes, bom ator. Ele afirmou nas redes sociais que o motivo pelo término do namoro foi um preenchimento nos glúteos do bumbum. Famoso hidrogel nas nádegas, minha cara doutora Lala Fonseca. É isso mesmo, ele cravou isso, ele afirmou isso. Ela afirmou isso, tá? Que ela falou que eles terminaram um relacionamento de 3 anos em decorrência de o preenchimento, que teoricamente ela falou também que ele não gostava do glúteo dela, ele não gostava e achava que, né, ele diminuía algumas partes do corpo estéticas dela. E ela postou a foto, né, dos glúteos, como ficou antes e depois, e terminou o relacionamento por mensagem, né? E isso talvez tenha trazido à tona e tenha sido muito desconfortável para ela. Cara, se realmente foi este o motivo para ele terminar essa relação, cá entre nós, o verdadeiro bunda mole é ele. E ficou muito bonita a foto. Você pra me fazer rir nesse momento. O verdadeiro bundão é ele. Mas é a palavra dela contra a dele. Tem que de novo, temos que tomar esse cuidado. Maria de Carla. Eu acho assim, deprimente ver pessoas que têm influência na mídia agindo dessa maneira com as mulheres. As mulheres sofrem uma baita pressão estética. Eu tava olhando ali a foto do Marcelo com a namorada. Ela parece ser alguns anos mais nova, inclusive. Então ele já tá. Ele já tá saindo no lucro, sabe? 60, ela fez então, assim, né? Aparência. Não, bem mais jovem. Então, aí, o amor não tem idade, minha cara delegada. A gente sabe que os sugar daddies estão na moda, mas pelo amor de Deus, que falta de respeito. Então, aí, na verdade, se realmente acontece isso dessa forma, talvez possa ser uma necessidade de controle, né, do relacionamento. É possível que exista isso. Você fez o que eu não gostei, eu termino com você. Ou simplesmente uma desculpa, né? Eu tô usando isso para terminar o relacionamento e acredito que é falta de responsabilidade emocional, né? Se realmente aconteceu dessa forma, assim, mandar uma mensagem de texto para um relacionamento, né, uma ligação, um telefonema, para um relacionamento de 3 anos, foi só um pavio ali que estourou, uma pólvora que acendeu, né? Porque muitas vezes a gente acaba vivendo relacionamentos e essa necessidade de controle faz com que as pessoas estourem, né? Simplesmente é isso que acaba acontecendo. Ali eu vejo mais uma estratégia de manipulação, não uma real vontade de término. Sim. E ali ela estourou e ela expôs todos os abusos que ela viveu no relacionamento. É isso aí, papo bom. A gente